Olá, olá, Pamela aqui falando. Aqui nesse vídeo eu vou te trazer 6 diferenças entre Brasil e Argentina. Coisas que argentinos fazem que brasileiros não fazem, coisas que brasileiros fazem que os argentinos não fazem. Eu tenho certeza que você vai encontrar algo que você não conhece nesse vídeo. Vamos lá então, as 6 diferenças entre Brasil e Argentina. Eu percebi essas diferenças na prática. Eu vim aqui na Argentina faz alguns anos para estudar e eu senti na pele essas diferenças. Vamos lá então? Primeira diferença entre brasileiros e argentinos. Os argentinos fazem a siesta, ou seja, aquele cochilo básico depois do almoço. Isso é algo que já está enraizado na cultura. Eles almoçam e o corpo já começa a pedir um cochilo. E tem vários tipos de siesta. Está o que algumas pessoas chamam de siesta express, ou seja, aquela siesta que dura uns 50 minutos. Essa siesta express ela é mais utilizada por aquelas pessoas que trabalham no período da manhã, têm 1 ou 2 horas para almoçar e depois precisam voltar para o trabalho. Então elas dão aquele cochilo rápido para recarregar as energias. Só que uma siesta de 50 minutos, ela é basicamente para quem não pode dormir mais, né? Porque em 50 minutos você dorme e já tem que acordar muito rápido. O que a maioria das pessoas consegue é dar uma cochilada por mais ou menos 1 hora, 1h30, que é a siesta mais comum. Por que ela é tão comum e ela é tão possível aqui na Argentina? Porque o comércio, ele se adapta para esse tipo de hábito, você sabia? Por isso que se você vir para a Argentina, você vai perceber que a partir do meio-dia, tudo fecha, todos os negócios fecham. Você sai na rua e não tem uma alma viva. Isso foi algo que eu demorei para me acostumar aqui, porque às vezes eu ia almoçar tarde, né? Passava estudando amanhã na faculdade e queria almoçar às 2 da tarde e não tinha nada, nenhum negócio aberto. Por quê? Porque o próprio mercado já está acostumado ao hábito da siesta. Eles fecham mais ou menos ao meio-dia, 1 da tarde, e abrem 4h30, 5 horas da tarde. Já vi negócios que abrem às 6 da tarde. Então, se você vir para a Argentina, não se esqueça de preparar o seu almoço com antecedência, porque se você se esquecer, 2 da tarde já vai estar tudo fechado. E depois da pandemia, depois da quarentena, esse hábito se fortaleceu ainda mais, já que foi praticamente 1 ano que as pessoas passavam só dentro de casa. Mas de onde é que vem essa siesta? A palavra siesta é uma palavra em latim, que na verdade quer dizer sexta. Isso porque os romanos tinham o hábito de descansar na sexta hora do dia. E essa tradição se manteve para algumas pessoas até os dias de hoje. Mas aí você me pergunta, Pã, o que tem a ver os romanos com os argentinos? Como é que se conecta isso? Bem, caso você não saiba, o espanhol e o português eles são tão parecidos porque ambos vêm do latim. E quem falava latim? Os romanos. Os romanos habitavam ali no território que hoje é a Espanha. A Espanha foi quem colonizou a Argentina, então é por isso que se mantém aqui esse hábito. Claro que algumas tradições, hábitos se perdem para algumas pessoas e para outras não. Aqui na Argentina o povo continuou cultivando esse hábito da siesta. Inclusive é algo que é muito saudável segundo os cientistas. Inclusive já foi comprovado cientificamente que isso sim é algo saudável. Olha, um dado curioso, uma informação curiosa é que tem uma faculdade aqui na Argentina, em Buenos Aires, que adotou esse hábito, deu tanta importância para esse hábito que criou um siestário. Ou seja, é como se fosse uma salinha que tem vários lugarzinhos de mais ou menos uns 6 metros quadrados para que as pessoas possam dar um cochilo depois ou antes da aula. Isso aconteceu na Faculdade de Arquitetura, Diseño e Urbanismo em UBA, ou seja, na Universidade de Buenos Aires. Por isso, dica, se você vier para a Argentina, fique sabendo desse hábito. Prepare seu almoço com antecedência e se você for estudar nessa faculdade, você já sabe que tem um lugarzinho para você dar um cochilo. Segunda diferença entre brasileiros e argentinos. Os argentinos comem muito pão. Os brasileiros também são conhecidos ao redor do mundo por ser comedores de pão, mas os argentinos ganham. Escuta isso aqui. Los argentinos están entre los mayores consumidores de pan del mundo. Hace unos años, un informe del Banco Mundial establecía que el consumo promedio de los argentinos era de 83 kilos de pan por año, uno de los más altos del mundo. Resumindo o que está dizendo aqui, os argentinos comem até 83 quilos de pão por ano, segundo o Banco Mundial. Como eu costumo dizer, na minha percepção, assim como existe uma estética e um salão de beleza em cada esquina do Brasil, aqui é uma padaria em cada esquina.
Inclusive, se você for em algum restaurante aqui na Argentina, seja do mais econômico ao mais chique, você sempre vai ver na mesa algo que nós chamamos de la panera, ou seja, um cestinho com pães, podem ser pães redondinhos, criollitos ou até uns grissines. Esse hábito foi algo trazido dos imigrantes espanhóis e italianos que colonizaram aqui o território da Argentina. Inclusive, se você vier para cá, você vai perceber como a farinha daqui é diferente do Brasil. Ela deixa o pão mais pesado, é como se ele te enchesse mais que o pão brasileiro. Mas essa é uma percepção minha. Só que existe um momento específico que os argentinos comem pão, que é no momento das refeições. Isso, pelo menos, eu nunca vi alguém fazendo isso no Brasil. Se você faz isso de comer pão no meio do almoço ou da janta, me conta aqui nos comentários. Qualquer comida que eles comam que tenham algo de líquido, de suquinho, de molho, por exemplo, um espaguete com molho de tomate, um locro que a gente come aqui, sopa, eles sempre vão estar segurando o pão. Eles usam o pão como a gente usa a faca. Por exemplo, a gente corta um pedacinho e a gente usa a faca para colocar comida em cima do garfo, não é? Eles usam o pão no lugar da faca. Então eles arrastam toda a comida pro garfo, comem no garfo e depois dão uma mordidinha no pão. Eu acho isso estranho, nunca consegui fazer isso. Inclusive, eu lembro que uma vez um argentino foi na minha casa lá no Brasil e ele foi provar por primeira vez o feijão. E o feijão tem caldinho, né? Ele olhou pro feijão e disse: tem que comer com pão? Pois é. Era o hábito argentino gritando dentro dele. E claro, depois de terminar a comida, sabe aquele suquinho que fica no prato? É cultural, você tem que pegar o pão e deixar o prato sequinho. E essa foi a segunda diferença. Terceira diferença entre brasileiros e argentinos. Os argentinos não abrem a porta para você sair. Como assim abrir a porta para sair, pã? É aquele hábito que os brasileiros têm, que na verdade saiu de uma superstição, né? Que você precisa abrir a porta para sua visita sair, senão ela não vai voltar. Até onde eu sei, aí no Brasil, praticamente todo mundo faz isso. Me conta nos comentários se você faz isso, por favor. Então você recebe uma visita e na hora dela ir embora, você faz toda a despedida, você abre a porta e ela sai. Bem, aqui na Argentina, isso não acontece assim. E isso é importante que você saiba, porque isso pode te render umas situações bem vergonhosas, como eu mesmo já passei. Imagine que você está de turismo aqui na Argentina e você vai tomar uns mates na casa de um argentino. Você tá lá conversando, aí chega a hora de ir embora, você dá tchau, dá os 2 beijinhos, né, que aqui é bem comum, e você está indo para a saída da casa. Você fica sorrindo para a pessoa, olhando, esperando ela abrir a porta para você. E a pessoa argentina vai esperar que você abra a porta. Então vai dar aquele momento embaraçoso, vergonhoso de quem é que abre a porta. Eu digo isso por experiência, isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Por isso saiba, se você vai estar visitando um argentino, você que tem que abrir a porta. Claro que existem exceções. Às vezes a pessoa é muito amável, que ela quer tanto te servir que às vezes ela abre a porta. Mas não acontece sempre, tá bom? Então fique muito ligado no ambiente, fique prestando atenção no que a pessoa vai fazer para ver se você tem que abrir a porta ou esperar que ela abra. Inclusive, não são só os argentinos que não abrem a porta. Uma vez eu vim fazer um exame de proficiência em Mar del Plata e eu conheci ali uma menina que era norueguesa. Aí a gente tinha acabado de se conhecer, a cidade era nova, eu estava de visita em Mar del Plata e a gente deu umas voltas pela cidade. Quando a gente terminou nosso passeio turístico, eu acompanhei ela até o apartamento dela, ela me mostrou o apartamento dela e chegou a hora de ir embora. E aconteceu exatamente o que eu descrevi para você minutos atrás. Eu me despedi dela, falei muito bem, a gente se vê amanhã. E eu fiquei olhando para ela, esperando ela abrir a porta para mim. E ela não abria, e eu achei... E ficou aquele clima estranho. Mas a diferença de um norueguês para um argentino é que o argentino, pelo menos, não é tão direto assim. E ela jogou na lata. Você não vai sair? Ah, sim, desculpa, eu falei. Aí eu fui, abri a porta e saí correndo, me sentindo mal. Porque é horrível quando acontecem esses choques culturais. Pois é, então agora você está avisado. Essa foi a terceira diferença entre argentinos e brasileiros. E até coloquei um norueguês junto. Quarta diferença entre brasileiros e argentinos é que as mulheres argentinas não usam tanta maquiagem como as brasileiras. É super normal você estar no Brasil, você vai entrar em qualquer lojinha, pode ser aquelas lojinhas que vendem tudo por 10 reais, não sei se existe ainda, e é super normal você encontrar aquela mulher com um super make. Batom vermelho, sombra forte, uns super pestanas postiças, super normal no Brasil.
Aqui é muito difícil de acontecer. As argentinas, elas preferem um look mais natural, né? Elas sim valorizam máscara, colocar o cílio bem curvado, mas agora, batom com cores fortes, como um vermelho, marrom mais forte, uma sombra de cor muito escura, elas não usam no dia a dia. Claro que no momento da festa, de uma saída noturna, aí sim elas se pintam todas. Por isso, se você, moça, vier aqui para a Argentina, cuidado de não se pintar tanto, porque pode acabar desentonando um pouco com o contexto que você está. Quinta diferença entre argentinos e brasileiros. Aqui, as pessoas usam menos palavras em inglês que no Brasil. O Brasil ama uma palavra em inglês, né? Deixa as coisas mais chiques. Aqui não acontece tanto. Eu vou citar aqui várias palavras que no Brasil a gente fala em inglês, mas aqui a gente fala em espanhol. Inclusive, eu já passei vergonha por isso também. Por exemplo, aconteceu que uma vez eu conheci na igreja uma moça e eu estava conhecendo ela por primeira vez. Ela começou a me explicar o que ela fazia, qual era o trabalho dela. E ela me disse que ela era indumentária de moda. Eu falei, meu Deus, indumentária de moda? O que é isso? Eu falei, nunca tinha ouvido. Aí eu perguntei pra ela, não, mas o que você faz? Ah, eu confecciono roupas, eu crio elas, depois eu costuro, eu preparo, eu construo roupas. Se é que dá pra construir uma roupa. Ah, eu falei, eu acho que isso é o que no Brasil nós chamamos de designer de moda. A gente usa essa palavra em inglês, designer de moda. Ela achou super chique. Então, diseñadora de moda seria a designer de moda, que a gente chama no Brasil, ou eu não sei se tem outro nome. Pode colocar aqui nos comentários se você quiser me ajudar com isso. Outra coisa que aconteceu foi que eu tenho uma parente que ela está estudando design. Então ela trabalha com Photoshop, com Illustrator, ela faz edições de imagem. E eu, tentando ser amigável, cheguei e perguntei pra ela. Ah, então, você é designer? Sou designer? Eu falei assim pra ela. Ela olhou, riu. Sim, desenhadora gráfica, ela falou pra mim. Ah, eu falei, desculpa, que no Brasil a gente fala a palavra designer. E ficou aquele clima, assim. Eu acho que ela não achou tão chique. Mas então é assim, designer seria desenhador gráfico e designer de moda seria desenhador de indumentária. Esse foi um dos exemplos, mas tem outros. Por exemplo, a palavra deletar, que a gente usa no português como se fosse do próprio português, mas na verdade vem do inglês. Aqui, eles não usam deletar. Aqui eles dizem suprimir, se for num ambiente super formal, ou borrar, que é um falso amigo do espanhol. Borrar em espanhol quer dizer apagar ou deletar do português. Ou, por exemplo, quando a gente fala, me manda um direct. Essa palavra também está em inglês. Aqui eles falam, mandame um mensaje por direct. A gente também usa a palavra linkar. Não, você tem que linkar uma coisa com a outra, ou seja, linkar no sentido de conectar. Aqui, eles não entendem se você falar isso. Você tem que usar a palavra como conectar. Mas agora, linkar, só se a pessoa tem algum conhecimento de inglês. Dar um close, nunca vai ouvir aqui. Aqui é acercar. Um cookie no Brasil é uma galleta aqui na Argentina. E se você conhecer outra palavra, me conta aqui embaixo. Sexta diferença entre brasileiros e argentinos. Essa aqui é a última. A estrutura das casas. Isso é algo que eu sinto desde pequena. Sempre que eu vinha para a Argentina, eu achava alguma coisa muito diferente a parte da arquitetura das casas. O fato do Brasil ser um pouco mais inseguro leva a que as próprias casas sejam diferentes. Por exemplo, no Brasil é muito difícil você ver uma casa que não tenha grades. Tipo aquelas que a gente vê nos filmes norte-americanos. Por exemplo, não tem grade, é só a porta para você chegar na casa. Aqui na Argentina tem muitas casas assim. Inclusive, eu vou mostrar para vocês um vídeo. Presta atenção. Ó, você pode ver como as casas, eu costumo dizer que ela tem um estilo mais europeu, né? Diferente do Brasil. No Brasil a gente coloca grades, tem telhas. Já aqui é como se não tivesse telhas. Você pode ver como as casas são mais quadradas. Essa estrutura que eu tô te mostrando aqui no vídeo, ela é mais comum em bairros. Ou seja, mais longe do centro. No centro tem muitos prédios, né? Agora, esse setor que eu tô te mostrando aqui é um setor mais afastado, mais calmo. Eu lembro que eu sentia muita diferença, porque eu chegava no Brasil, grades, tudo cheio de telha, e na Argentina tudo quadradinho, né? Muito diferente. Claro que você pode ver aí no vídeo que aparecem algumas casas, sim, com grade, sim, com telhas também. Mas isso é porque o país foi ficando cada vez mais inseguro. E as casas quadradinhas, como eu tô te falando, são as mais antigas. Já as que estão se construindo agora nos últimos anos, elas já estão adquirindo um aspecto diferente.
Isso foi uma curiosidade interessante. Me conta se você já sabia disso aqui nos comentários. E é isso aí, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Agora sim é o momento de você dar um like e se inscrever nesse canal, que agora você sabe se o conteúdo é bom ou não, né? E fique ligado que vamos estar liberando mais conteúdo nos próximos dias. Adeus!